que são vetores espelhos? Seria uma teoria da psicologia que eu nunca aprendi na faculdade? Ou uma técnica de marketing digital que vai ajudar a alavancar a minha carreira clínica? Se você não sabe do que eu estou falando, se você nunca ouviu falar em vetores espelhos, eu te convido a aprender um elemento que será indispensável para fazer o seu perfil profissional ser um sucesso. Vem comigo! Tem um vídeo aqui no canal que eu falo do método que eu sistematizei quando eu decidi lançar o meu perfil profissional, o método P-Post. Então, dentro desse método, a partir das minhas experiências na agência que eu trabalhei, uma agência de marketing, eu consegui juntar alguns elementos que são elementos importantes, que quando eles estão unidos em um conteúdo, eles geram o efeito que eu chamo de gerador de identificação. E isso facilita a conversão do conteúdo em consulta. O vetor espelho ele seria um desses elementos e, particularmente, o elemento que eu mais gosto no post. Então, o vetor espelho é um dos elementos do meu método P-Post, tá? Esse elemento, junto com os outros elementos, então a gente tem a frase de impacto, a gente tem a palavra-chave, os sintomas gatilhos, a legenda empática e os vetores espelhos, Todos esses elementos eu falo na íntegra lá no meu curso P-Post, tá? Então eu ensino esse método para as minhas alunas do P-Post. E os vetores espelhos, eu não sei, eu acho que não é só a minha preferência que eles ganham, eu tenho certeza que os meus alunos também gostam muito de utilizar esse elemento. Mas o que seria, E por que ele tem esse poder de gerador de identificação? Primeira coisa que a gente tem que pensar, vetores espelhos. Os vetores espelhos seriam o recurso visual, a imagem que vai gerar a identificação. Seria a cena, a imagem que vai transformar, o que você falou lá na frase de impacto, no sintoma gatilho, em uma imagem que vai trazer um resultado de impacto, um resultado de identificação. Quando as pessoas estão lá vendo o Instagram, passando o feed, a gente sabe que uma imagem ela consegue provocar mais reações do que a própria leitura de um texto ou de uma frase de impacto. Então, aquela velha frase, famosa frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente aplica muito isso com o vetor espelho, porque o vetor espelho ele vai explicar em imagem, um recurso visual, o que você quer trazer ali no post. E por que vetor espelho? Vetor porque o que eu utilizo é uma imagem vetorial, que me possibilita editar todas as formas, cores, Cores é interessante por conta da paleta de cores, Quando a gente cria um perfil profissional no Instagram, a gente precisa escolher uma identidade visual. Dentro da identidade visual, também tem a escolha da nossa paleta. Então, você pode escolher a sua paleta. A minha paleta, por exemplo, no meu perfil como psicóloga é rosa, amarelo. Você pode escolher uma paleta com muitas cores, principalmente se você já for mais habilidoso nessa questão de edição de imagens. Se você for pouco habilidoso, a minha sugestão é que você escolha uma paleta com um número de cores menor, tá bom? Mas aí você vai escolher uma paleta de cores. Com os vetores espelhos, que a gente vai utilizar na construção dos posts, nos conteúdos que a gente está colocando ali no Instagram, você vai poder alterar as cores para serem cores da sua paleta. E com isso você vai conseguir uma harmonia muito maior no seu feed, porque você vai poder fazer os posts de acordo também com essa cor, até para as pessoas te identificarem com mais facilidade, usando sempre a mesma paleta de cores. Mas não é só as cores que a gente pode modificar nos vetores espelhos, a gente também pode modificar formas, construir cenas diferentes que representem o que você quer passar ali no post. Então, vetor, porque são imagens vetoriais, que podem ser editadas e modificadas, e espelho, porque elas expressam a reação da pessoa, do público-alvo. Então, por exemplo, no meu perfil eu falo sobre ansiedade e depressão. E aí, se eu pego um vetor, vamos pensar assim, sobre insônia, eu vou estar ali mostrando naquele post uma reação que a pessoa vai pensar no sentido de estar espelhando a minha emoção. Então, se eu sou uma pessoa, vamos pensar, eu fiz um post assim, a minha ansiedade causa insônia, Eu criei um post, coloquei a minha frase de impacto, coloquei o vetor espelho, que aí é a imagem, de um personagem com insônia. Quando eu estou ali vendo, lógico, eu tenho que criar de acordo com o meu público-alvo. Eu estou aqui, vamos pensar que eu sou desse público-alvo, que eu tenho insônia, que eu tenho transtorno de ansiedade. Estou aqui passando o meu feed e eu vejo aquele post.
O vetor espelho, ele gera essa sensação, porque ele espelha a emoção, o sentimento ou o sintoma da pessoa que está ali vendo o conteúdo. Então, vetor, porque a gente pode modificar toda a estrutura da imagem, e espelho, porque ela representa, né, ela espelha a emoção, o sentimento do público. Então, esse é um elemento super importante. Eu utilizo, sei lá, 90% dos meus posts tem vetores e espelhos. Eu amo. Eu faço posts sem os vetores e espelhos? Sim, mas é a minoria. Só quando eu vou utilizar alguma frase, né, uma frase que eu gosto muito, de algum teórico, ou uma frase que gere muito impacto, mas geralmente a maioria dos posts que eu tenho, eu utilizo os vetores e espelhos. Os meus alunos também estão fazendo essa técnica e também conseguem replicar os meus resultados. Os vetores e espelhos são elementos assim primordiais, né, para você construir um perfil profissional de psicologia de sucesso. Aí você deve se perguntar, mas deve ser muito difícil ficar editando imagem. Kelly, mas eu não tenho experiência nenhuma com edição de imagem. Gente, não é tão difícil, tá? Você só precisa saber o quê? Utilizar um programa que você tem identificação, e hoje existem vários programas para editar vetores, tá? Eu gosto de utilizar o Illustrator, mas tem programas mais simples, né, que você pode utilizar também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas sugestões. Por exemplo, o PowerPoint é um programa que praticamente todo mundo já tem no computador, né? E consegue também editar vetores, no caso os vetores da lojinha, que são os vetores que eu uso, tá? Então tem a lojinha do psicólogo, acho que eu vou deixar também aqui o link na descrição, para você que quer comprar vetores já específicos da psicologia. Tem outros sites de vetores, por exemplo, tem o site da Freepik, que tem vetores gerais e são vetores gratuitos, né? E aí você vai pegar esses vetores e vai editá-los para criar uma cena de psicologia. Mas se você quer facilitar esse processo, né, e já pegar cenas prontas, né, que sejam cenas espelho dos sintomas dos seus prováveis pacientes, você pode utilizar os vetores da lojinha. E os vetores da lojinha dá para editar também no PowerPoint. Então eu utilizo os vetores de lá. Vou deixar aqui o link para vocês do Freepik, da lojinha e de alguns programas também de edição, para vocês verem que não é tão complicado assim modificar os formatos. No meu curso eu ensino passo a passo, tá, da edição de vetores, porque realmente é um elemento que converte muito em consulta. Espero que agora vocês já estejam mais próximas, né, do que seria essa questão dos vetores espelhos, e possam utilizar também esse elemento lá nos posts de vocês, nos perfis profissionais de psicologia. Me marquem no Instagram, tá bom? Quando utilizarem vetores espelhos, que eu quero ver como tá sendo essa criação de conteúdo de vocês. E não esquece, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro do mundo do empreendedorismo, da psicologia clínica. Curta esse vídeo e manda para aquela amiga que precisa fazer posts mais harmônicos e com vetores espelhos. Te espero no próximo vídeo.